Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante atual, que é exatamente em decorrência dessa transição de governos que nós estamos passando no Brasil. Mas antes da gente falar do tema, queria convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, também nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bem, pessoal, é sabido por todos, que nós estamos passando aí por um novo governo, que assumiu agora 1º de janeiro de 2023, e em decorrência disso nós temos algumas questões tributárias muito importantes que aconteceram em decorrência disso. O fato que nós vamos trabalhar hoje envolve não só a questão dessa transição de governo, como também alguns princípios tributários muito importantes, qual seja o princípio da anterioridade. Mas antes da gente falar especificamente do nosso princípio, é bom só esclarecer aos ouvintes, a todos que estamos assistindo, acerca da questão envolvendo o problema concreto. No dia 30 de dezembro do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que previa uma situação de redução do PIS e da COFINS pela metade para créditos decorrentes de aplicações, qual seja também aplicações como RED, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é. Todas essas aplicações envolvendo receitas auferidas por pessoas jurídicas que, de certa maneira, caíram à metade. Então, a alíquota correta PIS/COFINS é 4,65. Com esse decreto, o ex-presidente reduziu para 2,33%, o que gerou aí, segundo estudos prévios, uma perda de arrecadação por volta de 5 bilhões de reais para o próximo governo nesse ano de 2023. Obviamente que o nosso objetivo aqui não é discutir aspectos políticos acerca disso, apenas pôr o problema, o fato ocorrido e os desdobramentos práticos disso para o universo do direito tributário. O fato é que essa redução que foi feita no dia 30 de dezembro, a partir do momento que foi editado o decreto, ele passou a vigorar, ou seja, vigor imediato. O grande problema é que depois disso veio o dia 31 e já no dia 1º de janeiro, assim que o novo governo assumiu, ele fez um novo decreto revogando esse decreto do dia 30 de dezembro de 2022. E a partir daí surgiram algumas questões. Será que o decreto de 30 de dezembro de 2022 teve efeito? Ele valeu de alguma forma? Ele tem aplicação? Essa revogação tem efeito imediato? Essa revogação deve obediência ao princípio da 90º? Tudo isso, então, é o que a gente vai tentar discutir aqui com vocês no vídeo de hoje. Bem, então toda a discussão começa para nós entendermos exatamente o que é esse decreto, o que ele altera e o que significa essa expressão, esse investimento RED. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês, fazendo primeiro a leitura do que o decreto previu e também uma rápida explicação do que seja essa aplicação RED. Bom, o decreto 11.322 de 30 de dezembro de 2022, ele estipula que ficam estabelecidas em 0,33% e 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes das operações realizadas para fins de RED, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. Bom, em linhas gerais, essa RED é uma estratégia de investimentos que tem como objetivo proteger o valor de um ativo, uma ação, uma moeda ou outras questões, contra a possibilidade de variações futuras. É, na verdade, uma espécie de seguro para o preço que ajuda a limitar riscos, especialmente de renda variável, oferecendo um pouco mais de previsibilidade para o investidor. Bem, então como a gente pôde passar agora em linhas bem rápidas para todos, o que o governo anterior fez foi desonerar metade do valor do PIS e da COFINS para essas questões envolvendo essas aplicações das pessoas jurídicas. E, como eu já mencionei, isso geraria aí uma redução de arrecadação em torno de 5 bilhões de reais. Então, o atual governo, prevendo já essa perda de arrecadação, não desejando que isso acontecesse, veio e revogou, no próprio dia 1º de janeiro, por meio de um novo decreto, entre outros também esse decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que, a partir daí, nós temos uma discussão jurídica
deveras importante, uma vez que aquelas pessoas jurídicas que de certa forma foram beneficiadas com essa redução, com esse decreto de 2022, elas repentinamente voltaram a ser tributadas no valor cheio, 4,65% somando PIS e COFINS. E aí surge uma discussão. Será que tem que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, que é vigente sobre as contribuições previdenciárias? Ou seja, aquela ideia do princípio da não surpresa que a gente já falou em vídeos anteriores. Será que tem que respeitar ou não essa nonagesimal? E isso gerou uma série de discussões, porque alguns entendem que aquele decreto de 2022 nem sequer valeu, porque ele ficou no nosso sistema apenas um dia. Outros já defendem que ele valeu e, portanto, como houve uma majoração, ainda que fosse retornando ao status anterior, houve uma majoração na carga tributária e, portanto, deve-se respeitar a anterioridade nonagesimal. O grande impacto disso tudo é que todos esses problemas vão desembocar no Poder Judiciário de certa forma, porque aquela empresa que se sentiu prejudicada, ela sendo cobrada pela alíquota de 4,65%, ela vai poder discutir isso numa ação judicial. E isso vai, de certa maneira, aí, gerar um grande imbróglio, uma vez que vai acabar dependendo aí de uma decisão judicial futura, até mesmo, por que não dizer, uma hora o STF ter que julgar uma questão envolvendo todo esse problema desse decreto que foi editado no dia 30 de dezembro do ano passado. Mas, lógico que ainda não há uma decisão, não há uma definição sobre isso, apenas estamos aqui imaginando conjecturas sobre o desdobramento disso. Mas a gente fica aqui à disposição, caso você tenha mais dúvidas sobre o que seria, essas aplicações, o que seria a nonagesimal e todos esses outros desdobramentos tributários, a gente fica à disposição. Até o próximo vídeo.